A meditação, diz Hugo de São Vítor, é você, em vez de você tirar consequências de uma afirmação, você rastrear o que está no fundo dela. Rastrear o sentido mais pleno do que está dado ali. Portanto, pode parecer uma demonstração lógica, mas é o contrário de uma demonstração lógica. Na verdade, a maior parte dos escritos filosóficos que existem são meditações, não são demonstrações. Demonstração é quando você está querendo provar alguma coisa para alguém. Eu não estou querendo provar nada para ninguém, estou só querendo entender. Então, este esforço da inteligibilidade, seja a experiência, seja algo que você leu, vamos dizer, isto é filosofia tomada na sua expressão máxima. Enquanto você conceber, por exemplo, o universo somente no sentido cósmico, no sentido, por assim dizer, cosmográfico, tá certo? E perguntar quem criou isto, ou se isto foi criado, ou de onde surgiu, você nunca vai encontrar uma resposta. Porque cosmos, tá certo? Já é uma forma determinada. Já é, por assim dizer, uma coisa. E não tem nenhum jeito de você rastrear a origem dessas coisas se você supuser que para além delas existe algo que as criou. Você nunca vai chegar a coisa nenhuma. Porque este para além delas não está para além delas, está nelas. E está também para além delas. Você entende isso particularmente se você meter na sua cabeça o conceito do círculo de latência. Que cada ente que existe, ele só existe porque ele tem um feixe de possibilidades imenso que o circunda. Amputado deste círculo, ele não seria nada. Eu volto ao exemplo do cachorro que está deitado e você vê que o cachorro, ele pode se levantar, ele pode latir, ele pode abanar o rabo, ele pode fazer uma série de coisas. Se ele não pudesse fazer nada disso, ele não seria um cachorro, ele seria uma imagem de cachorro. Portanto, nenhum ser é somente a sua presença atual. O ser é o seu círculo de latência. Então você não pode investigar a origem deste ente ou de todos os entes. Você precisa primeiro lembrar que eles não são a sua presença atual, eles são o seu círculo de latência. Eles são um conjunto de possibilidades. E aí, quando você pergunta qual é a origem desse conjunto de possibilidades, aí sim você chega a alguma coisa. Portanto, você tem que lembrar, você quer saber se Deus criou o mundo? Deus não fez assim. Ele primeiro criou a possibilidade do mundo. É esta que você tem que investigar. Aí você chega a alguma coisa. Tudo isso que eu estou dizendo estava, obviamente, na cabeça de Santo Tomás quando ele disse aquelas coisas. Porque ele sabia que todo mundo ia entender exatamente assim. Mas hoje as pessoas já não entendem assim. Porque os termos foram se carregando de outras conotações. Todas elas materializadas e coisificadas. De modo que nós temos que primeiro dissolver o sentido aparente do que o homem está dizendo, para daí por baixo dela encontrar, vamos dizer, a verdadeira vida daquelas palavras. Quando as pessoas dizem que estão buscando Deus, eu pergunto o que raio de coisa que eles estão buscando. E eu acho que é o que você fez que diz que está buscando Deus, ele está mentindo. Porque você está buscando algo que você não sabe o que é. Tá certo? O que você tem que buscar não é Deus, você tem que buscar a verdade. E a verdade é a realidade. Quer dizer, eu quero a realidade das realidades. Ou seja, apagadas ou suprimidas todas as ilusões, todas as aparências momentâneas, todos os auto-enganos, o que sobra? É isso que você tem que buscar. Agora, se você está buscando Deus, você já está buscando um determinado personagem. E esse personagem é representado culturalmente, um cafezinho, sob uma multiplicidade de formas que só confundem as coisas. Inclusive no ensino religioso, meu Deus do céu. Então, por aí você não vai encontrar nada. Agora, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um grupo de referência. Pode ser até um grupo de referência chamado igreja. E daí você entrou lá, você acha que agora você está no certo, você está entre os eleitos. E quem quer que saia daquilo é um malvado. E se é isso que você quer, meu filho, no Partido Comunista você obtém a mesma coisa.
A igreja também dá isso, mas só que é o seguinte, ela não foi feita para dar isso. Então, é por isso que eu digo a esse rapaz que me foi mencionado, digo, meu filho, se você teve a pior desilusão da sua vida, você dê graças a Deus. Foi Deus que estourou tua ilusão. Ele não quer que você se apegue a essas coisas. Porque tudo isso são formas criadas historicamente, umas mais legítimas, outras mais legítimas. Nem todas essas formas estão carregadas de criminalidade, como o caso do Legionário de Cristo, mas olha, graças a Deus existem essas empulhações, porque elas são desmascaradas, elas estouram como bolhas de sabão e nos deixam no vazio. Hein? E é esse vazio que você leva perante Deus. Para quê? Para que Deus te faça de novo. Deus é o fundamento da tua realidade. Você não tem nenhuma realidade fora aquela que Ele está infundindo em você. E é isto o que aparece de novo na comunhão. Quando o padre vai lá, põe uma hóstia na sua boca e diz, esse é o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, meu Deus do céu? É o conjunto da possibilidade universal da qual foi feita toda a existência. E que você está sendo feito de novo naquele momento. Não procure uma explicação física para isso, porque todas as explicações físicas são tão remotas em relação a isso. A física inteira não faria o menor sentido sem isso que eu estou te dizendo aqui. A física é uma pobre especulação perto disto aqui. Isto aqui é a verdadeira ciência. Isto é a ciência das ciências. Isto é a verdadeira metafísica. Então, por que aquele pedacinho de pão é o corpo de Cristo? Eu digo, se ele não fosse o corpo de Cristo, você também não estaria aí. Um elemento importantíssimo é você entender que esse conjunto de possibilidades de existência, ele não é necessário. São apenas possibilidades. E não há nenhuma razão, nem meia razão, para que o conjunto dessas possibilidades de existência se manifestasse em algum momento. Por quê? A possibilidade universal contém tudo em si mesma. Ela não precisa de nada. Não há nada fora dela. Então, é por isso que se diz que Deus criou o mundo por amor. Não tem outra explicação. Quer dizer, o que cria o mundo não é uma força física ou uma força metafísica. Não. É um ato de infundir a própria existência de Deus nas coisas. Deus constitui as coisas por dentro. Ele é as coisas. Ele é tudo que existe. Nada existe fora dele. Nele vivemos, nos movemos e somos, diz o apóstolo. Então, quer dizer, a busca de Deus, entre aspas, ela só faz sentido se você for capaz de se colocar no nível de abstração e universalidade que isso exige de nós. Nós não temos a visão intuitiva dessas coisas. Nós temos que meditar muito para chegar nelas. E quando você lê ali 5 linhas de Santo Tomás de Aquino, ele diz, meu Deus, está tudo isso aí dentro. Aí você entende por que o homem é um doutor da igreja. Então, note bem, todos nós temos parentes, amigos, temos grupos de referência, etc, 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 etc. Tudo isso, meu filho, vai sumir. Na hora da morte vai tudo isso sumir. Não vai sobrar nada, nada. Mas tem algo que não dá para sumir. Aquilo que você realmente é. A sua existência tal como Deus a constituiu. É só isto que sobra. E tudo o que foi da sua vida será confrontado com isto. E tudo será transformado em nada. Se você não tem nenhum pinguinho de conhecimento desse enigma que você é perante você mesmo, e que para Deus não é enigma nenhum, tá certo? Então você está liquidado, meu filho. Você escolheu nada. Está entendendo? Então, é só isto o que interessa. Uma só coisa é necessária. Não tirar os olhos disso a sua vida inteira. E isto é o que a Bíblia chama de caminhar diante de Deus. Quer dizer, você está fazendo as coisas para que Deus veja. O seu estado de espírito varia, mas a visão que Deus tem de você é permanente. Então, tem horas onde você está se permitindo, tá certo, entrar em condutas que você sabe que estão falseando a sua essência originária. Você está fingindo que é coisas que você sabe que você não é. Porque embora nós não nos conheçamos como Deus nos conhece, nós sabemos que nós temos dentro de nós a figura que Deus criou para nós. Ela está lá sempre.
E nós sabemos que, às vezes, nós fingimos que somos outras coisas. Então, nessas horas, nós ficamos envergonhados perante Deus. Né? Mas note bem, ficar envergonhado perante Deus não é a mesma coisa que ficar envergonhado perante os outros. Então, perante os outros, perante a comunidade humana, perante os amigos, você se envergonha de coisas que eles criticariam. Ou coisas que talvez até te prejudicassem socialmente. Mas você acha que Deus vai te prejudicar? Você acha mesmo que Deus vai ficar? Você fez isso, você fez aquilo. Meu Deus, isso é de um ridículo tão imenso.